Problema 3.34, página 114. Os polímeros, como a borracha, são feitos de moléculas muito longas, geralmente emaranhadas em uma configuração que tem muita entropia. Como um modelo bem simples de elástico, considere uma cadeia de N links, cada um com um comprimento L. Vê a figura abaixo. Imagine que cada link tenha apenas dois estados possíveis, apontando para a esquerda ou para a direita. O comprimento total L do elástico é o deslocamento líquido desde o início do primeiro link ao final do último. Então, nós temos aqui a cadeia e cada linkzinho tem um comprimento L minúsculo e nós temos N links. E à medida que eles estão deslocados para a esquerda ou para a direita, o comprimento do elástico, do plástico, vai ser esse comprimento L. Então, aqui já fica claro que vai ser um exercício muito parecido com o exercício do paramagneto de dois níveis, né, que tinham dois estados. Por quê? Aqui o link ele vai poder ou estar para a esquerda ou estar para a direita. Se ele estiver para a direita, o L aumenta. Se ele for para a esquerda, o L diminui. Por exemplo, se todos os links estiverem agrupados à esquerda, o comprimento do elástico vai ser L minúsculo. Se todos os links estiverem agrupados à direita, o comprimento do elástico total, o comprimento total do elástico L maiúsculo, vai ser N, que é o número de links, vezes L pequeno. O item A pede o seguinte: encontre uma expressão para a entropia deste sistema em termos do N, que é o número total de links, e NR, que é o número total de links à direita. Então, cada link pode apontar ou para a esquerda ou para a direita. Então, o exercício é igual ao paramagneto, né, de dois estados. Então, esse exercício só tem dois estados. Ou o link pode estar à esquerda ou o link pode estar à direita. Então, a multiplicidade, como nós vamos calcular a multiplicidade? É o N fatorial, que é o número total de links, dividido pelo número de links à esquerda, fatorial, número de links à direita, fatorial. Ou seja, nós temos que extrair dessa contagem as contagens repetidas. Vamos só nos lembrar que o número total de links é o número total de links à esquerda mais o número total de links à direita. Com isso, nós podemos escrever essa expressão só em termos de N e do número total de links à direita, utilizando essa expressão. Porque aqui, o número total de links à esquerda é exatamente o número total de links menos o número de links à direita. Fazendo isso, o que nós vamos ter para a multiplicidade? Número total de links à direita, fatorial, número total de links menos número total de links à direita. Com isso, nós temos uma expressão que é um ômega, que é somente do número total de links e o número total de links à direita. Calculando agora a entropia, como fica a entropia? A entropia sempre é K logaritmo de ômega, que é a entropia de Boltzmann. Então, a entropia vai ser K logaritmo do número total de links à direita, dividido por N menos número total de links à direita, e aqui no numerador, o número total de links. Só que vamos lembrar que, como nós estamos falando de um polímero, o N é um número muito grande. Da mesma forma que o número total de links à direita também é um número muito grande. Então, nós podemos utilizar para resolver esse logaritmo a forma de Stirling. Vamos lembrar que a fórmula de Stirling era assim, ó, se o x for muito grande, o logaritmo do fatorial de x vai ficar assim, ó, x logaritmo de x menos x. Com isso, a gente elimina esse fatorial. Então, utilizando essa expressão de Stirling, o que nós temos? A entropia vai ficar K. O primeiro termo, como fica? Vamos lembrar que isso aqui é um quociente e um produto. Então, primeiro nós temos que fazer assim, vai ficar assim, ó, logaritmo de n fatorial menos
menos o logaritmo de NR fatorial menos o logaritmo de N menos NR fatorial. Então, fazendo um de cada vez, o que nós temos? O logaritmo de N fatorial, como fica? De fatorial de N? Fica N logaritmo de N menos N. O logaritmo de N R, ou seja, número de links à direita, vai ficar número de links à direita, logaritmo do número de links à direita menos número de links à direita. E o logaritmo do número de links menos o número de links à direita, que na prática é o número de links à esquerda, né? Vai ficar igual a número de links menos número de links à direita, logaritmo de número de links menos número de links à direita, menos número de links menos número de links à direita. Então, nós temos aqui os três termos. E nós temos que somar esses três termos. Vamos lembrar que o que nós podemos fazer? Rapidamente, nós vemos o seguinte, nós fizermos a soma, vamos colocar tudo junto, né? Vai ficar assim, a entropia é igual a K. Então, o primeiro termo fica N logaritmo de N menos N. O segundo termo vai ficar menos N à direita, logaritmo de N à direita, e aí vem mais N à direita, e o último termo vai ficar mais, no caso, menos, número de links menos número de links à direita, logaritmo de número de links menos número de links à direita, menos, no caso, mais número de links menos número de links à direita. E fecha. Com isso, nós temos que esse termo simplifica com esse termo vai simplificar com esse, e nos resta somente entropia vai ser K N logaritmo de N menos número de links à direita, logaritmo de número de links à direita, mais, menos, número de links, menos número de links à direita, logaritmo de número de links, menos número de links à direita. Então, essa é a entropia em função do número de links e número de links à direita. O item B diz o seguinte: escreva uma fórmula para L, que é o comprimento do polímero, em termos do número de links e do número de links à direita. Então, o item B, que é o comprimento L, em função do número de links e o número de links à direita. Então, cada link para a direita aumenta o L de L pequeno e cada link para a esquerda diminui o comprimento de L. Com isso, o comprimento total L, como nós podemos escrever? Nós podemos escrever como L pequeno, que é o comprimento do link, o número de links à direita menos o número de links à esquerda. Só que nós sabemos que o número de links à esquerda, ele é o número de links menos o número de links à direita. Então, aqui nós temos que o comprimento L vai ser 2 vezes número de links à direita menos o número total de links. Então, esse é o comprimento L do nosso polímero. Nós podemos também escrever um número resolvendo para o número de links à direita, vai ficar assim, ó, meio de L, que é o comprimento do polímero, dividido por L, que é o comprimento do link, mais N. Então, é assim que se escreve o número de links à direita.
Agora, tomando F como positivo quando o elástico está sendo comprimido, escreva e explique a identidade termodinâmica para esse sistema. Então, o item C diz o seguinte, que o L ele é análogo a V e F é análogo a menos a pressão. Porque F vai ser a tensão realizada sobre o elástico. E o L aqui, que é o comprimento total, é o volume. Então, o volume ele pode aumentar, pode diminuir, assim como o comprimento L pode aumentar, pode diminuir, dependendo da pressão sobre o sistema, que no caso aqui é F, que é a tensão. Então, nós sabemos que DU de um sistema, a identidade termodinâmica, é TdS menos PdV. Então, fazendo a devida associação, o que nós temos? DU é igual a TdS para o nosso polímero. O menos P nós vamos trocar por F, que é a tensão sobre o polímero. E o dV nós vamos trocar por dL. Então, essa é a identidade termodinâmica para o polímero. E nós vemos que o trabalho realizado sobre o sistema, que é por meio da força de tensão, quando feito de maneira quase estática, pode o quê? Esticar ou comprimir o elástico ou polímero. O item D diz o seguinte, usando a identidade termodinâmica, agora você pode expressar a força de tensão F em termos da derivada parcial da entropia. A partir dessa expressão, calcule a tensão em termos de L, T, N e L, onde L é o comprimento total do polímero, T é a temperatura, N é o número total de links e L é o comprimento de um link. Então, o item D pede a expressão para a força de tensão F. Vamos supor que ΔU é igual a zero, ou seja, nenhuma energia é armazenada no polímero. A variação de energia do polímero é zero, ou seja, todo o trabalho realizado sobre o polímero é para esticar ele ou para comprimir ele. É para realizar trabalho, não é para aumentar a sua energia interna. Então, da identidade termodinâmica, nós tiramos o quê? Que zero é igual a TdS mais FdL, ou seja, não vai variar a energia interna do sistema. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos aqui isolar o F, que é o que nós queremos. F é igual a quem? F é igual, vai ser menos T, variação da entropia, porque tem o ds aqui, com relação ao comprimento. Como que a entropia varia com relação ao comprimento? Lembrando que a energia interna tem que se manter constante. Então, essa vai ser a expressão para a força de tensão. É importante nós escrevermos essa derivada ds/dl, porque a entropia não está em função de L, de GL, que é o comprimento, ela está em função do número de links à direita. Então, nós podemos, usando a regra da cadeia, nós podemos fazer assim, ó, ds, número de links à direita, derivada do número de links à direita com relação a L. Então, nós temos, essa expressão fica derivada da entropia com relação ao número de links à direita, e aí nós temos que nos lembrar qual é a dependência do N com relação a L. Do item B, olha aqui, ó, nós chegamos ao resultado que derivada do número de links à direita com relação a L, quanto vale? O L está aqui, ó. É exatamente o número que acompanha o L, ou seja, é 1 sobre 2L minúsculo. Então, aqui fica 1 sobre 2L minúsculo. Então, a nossa derivada, como fica? ds dl vai ser 1 sobre 2L, que é o comprimento do link, ds derivada com relação ao número de links à direita. E nós sabemos a dependência da entropia com relação ao número de links à direita.
a entropia com relação ao número de links à direita está aqui, ó. Então, nós temos que derivar essa expressão. Derivado do logaritmo, vamos lembrar, o derivado do logaritmo de n é 1 sobre n. O n aqui é constante, esse termo é constante, então só temos que derivar esse termo e esse termo aqui. Ó. Então, portanto, a força que atua sobre o polímero vai ser menos kT dividido por 2L, abre aqui, agora vem as derivadas. A derivada do primeiro termo, vamos usar a regra do produto, dá menos logaritmo de número de links à direita. Depois agora deriva o segundo termo, repete o primeiro, deriva o segundo termo, que é 1 sobre NR, que é a derivada do logaritmo, mais derivada do primeiro termo, repete segundo, NR. E menos, agora repete o primeiro, N menos NR, vezes a derivada do logaritmo, N menos NR. Aí, por causa desse menos NR, aqui vai ficar multiplicado por menos 1. Então, esse primeiro termo aqui fica menos 1, esse segundo termo aqui fica mais 1. Então, os dois se cancelam, restando apenas esse e esse termo. Então, nós ficamos com a força igual a menos kT, onde K é a constante de Boltzmann. kT, onde K é a constante de Boltzmann. 2L, onde L é o tamanho dos links. E aqui fica somente menos logaritmo de NR mais logaritmo de N menos NR. Então, como nós temos dois logaritmos, nós podemos juntar esses dois logaritmos em um só. Então, fica força igual a menos kT dividido por 2L, logaritmo do quociente, N menos NR dividido por NR. Então, essa é a expressão para a força em termos do NR. Porém, pede o resultado em termos do comprimento do polímero. Então, vamos usar agora, usando o fato de o número de links à direita ser igual a meio de L pelo tamanho do link mais N, nós podemos substituir agora esse NR nessa expressão para eliminar o NR e escrever a força em função do comprimento do polímero. Então, nós temos o seguinte, F, força, vai ser igual a menos kT sobre 2L, logaritmo, agora fazendo a substituição, vai ficar N, que tinha antes, menos o NR. Mas quanto vale o NR? Meio de L por Lzinho mais N. Isso tudo está dividido por NR. Mas quanto vale o NR? Meio de L sobre L pequeno mais N. Então, agora nós não temos mais o NR, nós temos uma expressão para força em termos do comprimento do polímero e do L pequeno, do L minúsculo. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos agora ajeitar essa equação, repetir o primeiro termo e aqui colocar logaritmo. Como aparece esse N aqui em cima, vamos juntar esse N com esse aqui, ó. Aqui eu tenho N e aqui eu tenho menos meio de N. Então, somando os dois, vai dar mais meio de N. E menos esse L aqui, que é o primeiro. Vai ficar assim, então. Ó. Meio, em cima nós vamos ter meio de N, que é meio de N, menos L dividido por L pequeno. E embaixo, nós vamos ter meio de N mais L sobre 2. L sobre L pequeno.
E agora nós podemos fazer o quê? Como tem n embaixo e n em cima, nós podemos colocar esse n em evidência. Fazendo o seguinte, ó, f é igual a menos kt sobre 2L, logaritmo, colocando o n em evidência, vai ficar assim, ó, meio de n dividido por 2, 1 menos L sobre NL, e embaixo vai ficar n dividido por 2, 1 mais L sobre NL. Vamos lembrar que L é o comprimento do polímero e N vezes L pequeno é o comprimento total do polímero. Então, aqui eu tenho uma comparação, um quociente entre o comprimento real do polímero e o comprimento que ele poderia ter se ele estivesse todo esticado. O comprimento total dele, se ele estivesse todo esticado, seria N vezes L, que é o número total de links multiplicado pelo comprimento de um link. Então, nós podemos simplificar esse N com esse N. Então, vai ficar assim, ó, F igual a menos KT por 2L, logaritmo de meio de 1 menos comprimento total, comprimento do polímero, dividido pelo comprimento total, meio de 1 mais comprimento do polímero, dividido pelo comprimento total. E aí, usando a propriedade, nós temos sinal de menos aqui, ó. Nós estamos calculando uma força. Lembre-se que essa é a força que atua sobre o polímero. Esse sinal de menos, nós podemos usar uma propriedade muito interessante. Vamos lembrar que logaritmo de A sobre B é igual a menos o logaritmo de B por A. Então, se a gente inverte esse termo, o sinal aqui também inverte, vai ficar menos. Então, é só a gente inverter aquele termo. Então, nós podemos escrever assim, ó, vamos inverter o quociente. Vai ficar KT positivo, dividido por 2L, logaritmo de meio de 1 mais L, dividido pelo comprimento total do polímero, dividido por meio de 1 menos L, dividido pelo comprimento total do polímero. Então, tá aí. Nós acabamos de obter uma força que atua no polímero em função da temperatura, do tamanho do link e do comprimento. Então, nós temos uma força agora que é função do comprimento do polímero. O item E fala o seguinte, mostra que quando o comprimento do polímero é muito menor do que o comprimento total que ele poderia ter, a força de tensão é diretamente proporcional a L, ou seja, é uma espécie de lei de Hooke. Então, esse é o item E. Nós queremos mostrar que se o comprimento L for muito menor do que o comprimento total, isso implica que a força F vai ser proporcional ao comprimento do polímero. Para fazer essa parte, vamos nos lembrar que nós temos o quociente de 2 logaritmos, né? Então, e os dois termos são muito parecidos. Então, é como se eu tivesse assim, ó, logaritmo de 1 mais x, logaritmo de 1 menos x. E aí vamos lembrar que o quociente dos logaritmos fica o logaritmo da diferença. Logaritmo da diferença. Então, nós temos que saber, e aí vamos nos lembrar, olhando para esse termo, que se x, no caso aqui, x é igual a L dividido por NL. Mas eu estou dizendo que o L é muito menor do que NL. Então, o x aqui é muito menor do que 1, muito pequeno. Porque o L é muito menor do que NL. Eu estou pegando um número pequeno dividido por um número muito grande. Então, isso é muito menor que 1. Então, nós podemos aproximar esses dois logaritmos, ln de 1 mais x menos ln de 1 menos x, aproximar isso como ficaria mais x menos x, ou mais 2x.
Então, nós podemos trocar nesse limite, somente nesse limite, nós podemos trocar esses 2 ln's por 2x. Então, ficaria assim a nossa expressão para força. Ó. Força é igual a KT por 2 L's. E aí, aquele ln ficaria 2 vezes x, mas x quanto vale? É L dividido por NL. Então, aqui nós temos a nossa força F, vai ficar 2 simplifica, KT L dividido por N, L pequeno ao quadrado. Ou seja, a nossa força, como fica a nossa força? A nossa força fica KT N, L ao quadrado vezes L. Então, nós temos uma expressão que é mais ou menos assim, ó, F é igual a KL proporcional, onde o K, que seria a constante elástica, é KT, constante bolsa, vezes a temperatura, dividido por NL ao quadrado. Então, a força é proporcional ao comprimento do polímero. No caso aqui, quando o polímero está... Quando você pega um elásticozinho e puxa pouco o elástico.